Na semana comemorativa do Dia da Internet Segura, em 5 de fevereiro, juristas que atuam na área do direito trabalhista alertam para o uso despreocupado das redes sociais pela classe trabalhadora. Segundo os especialistas, uma postagem considerada desabonadora pela empresa contratante pode ser motivo de demissão, até por justa causa. Para os advogados, o uso das mídias sociais tornou mais tênue a fronteira entre o pessoal e o profissional, pelo fato das empresas estarem mais atuantes na internet e monitorando seus funcionários fora do horário de expediente. Este advogado, que atua no ramo trabalhista, comenta a importância da utilização das redes sociais como meio de prova em processos. Apesar de não ter nenhum artigo na CLT falando sobre a utilização das redes sociais, é utilizado as normas do processo civil para poder validar esse tipo probatório. Se tornou muito comum nas redes sociais as pessoas se manifestarem de maneira despreocupada. Ocorre que, da mesma forma que isso pode gerar provas para um possível processo na área civil de danos morais, isso também pode ser utilizado como prova para um processo trabalhista, justificando, por exemplo, uma justa causa. O jurista diz ainda que, se o comentário do trabalhador atingir a imagem ou a reputação da empresa, assim como da sua chefia, o caso pode ser interpretado como descumprimento contratual e pode ser enquadrado em um dos incisos do artigo 482 da CLT, que trata dos trâmites das demissões por justa causa. Por outro lado, as postagens também podem ser utilizadas pelos empregados como elemento comprobatório de vínculo empregatício. As redes sociais se tornaram um meio de comunicação extremamente utilizado, e se em um primeiro momento as empresas elas buscavam restringir o acesso do empregado, alegando que isso prejudicava a produtividade, hoje ela estimula, até visando exatamente propagar a sua imagem. Entretanto, é importante ressaltar um elemento que está começando a ocorrer, que é o monitoramento do que é manifestado pelo empregado nas redes sociais. Visivelmente, isso viola o seu direito de sigilo. Isso viola o seu direito à privacidade, que é garantido tanto pela Constituição, como é garantido pelo artigo 8º do Marco Constitucional da internet. O trabalhador pode ser julgado pela sua ideologia, pelas suas opções. E isso tudo poderia gerar uma demissão, mas ludibriado por um outro motivo qualquer, para evitar um conflito entre empregador e empregado. O advogado acredita que o mercado de trabalho no Brasil enfrenta uma conjuntura preocupante, com ataques aos direitos dos empregados, através de monitoramentos nas redes sociais, que inclusive ultrapassa a esfera dos acordos contratuais. Para este advogado, que atua no ramo de direito trabalhista e cibernético, as redes sociais podem ser comparadas a um Big Brother virtual, onde as postagens do trabalhador podem ser vigiadas por uma teia empresarial, composta por chefes, colegas de trabalho e outras empresas. Para ele, uma das plataformas que pode oferecer maior risco de exposição atualmente é o LinkedIn. A empresa ela rastreia a vida dos cidadãos de todas as formas, né? Ela acessa o Facebook, ela procura o candidato, né, pelo fone, tudo mais. Mas no caso do nosso universo aqui, é o contrário. A plataforma LinkedIn está facilitando essa busca. Ou seja, o candidato que coloca o seu currículo ali está sendo
está sendo praticamente devastado de forma digital. Olha, ele tem conta no Facebook, ele tem conta no YouTube, tem conta no Twitter, tem conta nesse aplicativo. Assim que ele postar alguma coisa referente ou alguma situação, você quer receber essa informação? Ora, a empresa é óbvio que vai querer receber. Tem pessoas comuns que tem 3 mil pessoas registradas no Facebook. Né? Uma coisa que você poste ali vai viralizando, vai passando um por um. Aí alguém gosta, curte e compartilha. Outra pessoa gosta daquele comentário ou não gosta, curte e compartilha. Mas o ato de compartilhar acaba viralizando. E é nesse momento que a métrica dá um entender para a empresa. Ou seja, através desse dado, ela teria uma posição vantajosa para saber se aquele comentário é negativo ou positivo. A liberdade de expressão tem um limite. Assim como a empresa não pode falar alguma coisa que venha danificar a imagem dos candidatos, o candidato também não pode falar mal daquela empresa para não denigrir a imagem daquela empresa. O problema é que a empresa está tendo acesso a informações privilegiadas, métricas, mostrando que um comentário deu X visualizações, seus dados não estão tendo controle perante a plataforma do LinkedIn. Ou seja, as outras empresas estão tendo acesso ao que você faz dentro do LinkedIn. Então, se eu mandar uma mensagem dentro do LinkedIn, uma empresa que está pagando o LinkedIn, ela vai ter a resposta imediata. Olha, o seu ex-funcionário está insatisfeito, está dizendo isso de você. E o lado recíproco? Porque se a gente observar, né, a própria CLT, ela protege esse lado. O funcionário não pode ter anotações desabonadoras na sua carteira. Então quer dizer que o funcionário não pode postar alguma coisa que irritou ele. Não estou dizendo denegrir a imagem da empresa. Estou dizendo fato simples. Um funcionário que não recebeu durante, estou dando exemplo para a gente poder imaginar. O funcionário foi demitido, pediu demissão porque não estava recebendo seu salário durante 3 meses. Aí ele vai anotar, olha, eu não gosto dessa empresa, saí, eu pedi demissão porque deixaram de pagar e eu não indico a ninguém. A partir desse momento, é uma mensagem entre eles e outros colegas ou o público. Só que aquela mensagem, aquela empresa vai receber. Imaginou o network, que aquela empresa pode passar para outras empresas, que aquele funcionário se irritou com ela, falou isso, e poderia acontecer isso com outro. Ou seja, mensagem desabonadora digital. Um caso muito semelhante ao citado por Giestas resultou na demissão do vendedor Lucas Noberto. O episódio aconteceu em 2016, quando ele trabalhava em uma loja de roupas no Plaza Shopping Macaé, no interior do Rio. Lucas fez uma série de postagens no Twitter, comentando fatos que estavam ocorrendo no ambiente de trabalho. A demissão do vendedor foi assinada por Cristiane, que ele citava nas mensagens no Twitter. Na época, Cristiane era chefe de Lucas e se sentiu ofendida pelos relatos públicos. Quando foi no começo do ano, no começo de 2016, ela começou a, espalhar muita coisa minha pelo shopping, falar mentira mesmo, sabe? Começou a falar mal de mim para todo mundo do shopping, para todo mundo da loja. Ela virou todo mundo contra mim, ficou um clima muito ruim. Aí eu com a minha cabeça jovem, eu achava o quê? Que falar no meu Twitter ninguém ia ver. Que ninguém ia ver, que eu poderia falar dela lá, extravasar de um lado e ela não saber do outro, entendeu? Mas nunca passou pela minha cabeça que isso pudesse acontecer, disso ser a causa de uma rescisão de contrato, sabe? A causa de uma justa causa ainda, não só de uma demissão, de uma justa causa. Lucas relembra as circunstâncias da sua demissão. Ela me mandou os prints, ela postou, ela botou assim em cima do balcão junto com a minha carta de demissão, os prints. E tinha coisa de 2, 3 meses, ela juntou muita prova, ela ficou, sabe, incitando aquilo, ela me apertava de um lado para eu soltar do outro, sabe? Eu fui num advogado para ele me orientar, para saber se ela podia fazer isso mesmo. Ele falou que, claro, que ela podia, mas que as provas não eram muito consistentes, que se eu quisesse entrar com algum tipo de processo, ele estava super disposto. Só que eu entendi que foi um erro meu mesmo,
não adianta querer tapar o sol com a peneira. Eu falei demais, deveria ter falado isso para ela, ter resolvido as minhas questões com ela, não ficar falando em rede social. Na época, o caso de Lucas ganhou repercussão nacional e ele foi convidado para entrevistas em veículos de comunicação e programas televisivos, o que rendeu uma derradeira mensagem para a ex-chefe. Minha fama chegou. Obrigado, Cristiane. E depois eu entendi que isso realmente atrapalha, sabe? Isso muda a imagem das pessoas com ela, com a loja, podem fazer mil e uma interpretações erradas. Então, tipo, falar as coisas do seu trabalho em rede social nunca é muito bom. E eu aprendi muito isso.